todos os dias decisões judiciais mudam vidas de um jeito drástico, né? Alguém perde a liberdade, uma empresa quebra, ou sei lá, uma família perde uma casa. Exatamente. O peso disso é gigantesco. Pois é. E durante séculos, a balança que pesa essas decisões, ela tem sido calibrada quase que totalmente pela intuição. É um universo construído em cima de retórica, discursos inflamados e, bom, daquela famosa experiência de quem vai toga. É a figura do juiz sábio, né? Historicamente, o direito se apoia muito na persuasão. A narrativa dos fatos é tratada quase como uma arte. Uma arte, exato. Mas olha, e se essa intuição, cultivada por tantas décadas, estiver matematicamente errada? E se o nosso sistema de justiça estiver em grande parte voando às cegas? Olha, essa é a provocação que tira o sono de muito jurista tradicional por aí. Porque o problema de depender só dessa arte retórica é que a informação bruta, o cenário real, acaba ficando em segundo plano. Fica escanteado. E é justamente para desafiar essa cegueira estatística que a gente está aqui nesta edição do DataCast. O nosso mergulho profundo de hoje tem uma missão muito clara. Sim, vamos investigar como essas ferramentas estatísticas, matemáticas mesmo, estão sendo usadas para responder aquelas questões super complexas do direito. As famosas hard questions. A gente quer provar para os céticos que nos ouvem que números e leis não só se misturam, mas que, nossa, essa mistura é para ontem, é urgente. Não é sobre trocar a lei pela matemática, longe disso. É sobre iluminar a aplicação da lei usando evidências concretas. E a nossa base hoje é o trabalho do professor Dr. José Mário Vanderlei Gomes Neto. Um trabalho incrível, aliás. Com certeza. É uma pesquisa desenvolvida lá no U.Data, que é o Laboratório de Pesquisas Empíricas em Direito da Unicap. Tudo isso culminou no livro O que nos dizem os dados, uma introdução à pesquisa jurídica quantitativa. Que é um material que vai direto naquela ferida, naquele argumento clássico de corredor de fórum, sabe? Aquele papo de, método quantitativo não tem nada a ver com o direito. E para quebrar isso, o material traz uma analogia sensacional com o cinema. A do filme Moneyball, né? O homem que mudou o jogo. Essa mesma. Quem acompanha a gente e gosta de esporte vai pegar na hora. No beisebol, antigamente, os olheiros tomavam decisões super baseadas na estética. Era um olhar tipo, nossa, esse garoto tem uma postura boa, a batida do taco soa bem. Era puro palpite, né? O famoso feeling. Totalmente feeling. E a decisão era estética. Mas aí a pesquisa quantitativa traz para o direito a mesma lição do filme. A gente está fazendo as perguntas erradas. Exato, porque no beisebol o objetivo não era comprar jogador bonito de ver jogar. Era comprar vitória. E vitória vem da estatística dura de quem consegue chegar na base. No direito é a mesma coisa. Se a gente confia só na intuição de gabinete, a gente age igual esses olheiros antigos. A gente fica esperando que um discurso muito bem escrito resolva um problema crônico da justiça. É como sentar numa mesa de blackjack no cassino e jogar só com a sorte, torcendo para a carta certa virar. Nossa, sim. E o que os pesquisadores estão propondo é que a gente vire os contadores de cartas dessa mesa. A gente precisa virar as chances matemáticas a nosso favor. O Felipe Augusto de Miranda Rosa, ele traduz isso muito bem no material. Ele fala que a gente tem que buscar o caminho científico e largar a mão do que ele chama de caminho impressionista. Impressionista, gostei desse termo. É muito bom, porque o impressionismo jurídico, ele foca no borrão, na percepção subjetiva, sabe? Enquanto a ciência foca no pixel exato da imagem. E puxando essa coisa da percepção, a gente precisa mencionar a analogia com a medicina que o Joaquim Falcão traz. Imagina um médico que olha para o paciente e, sem pedir um exame de sangue, já receita um antibiótico super forte? A gente chamaria isso de negligência na hora. Na hora. O protocolo exige anamnese, descobrir a causa para só depois tratar. Mas no direito, sei lá por quê, a gente aceita pular o exame de sangue tranquilamente. A gente pula o exame e já corre para a farmácia legislativa, né? O direito vive receitando novas leis ou mudando a jurisprudência sem nenhum diagnóstico empírico da realidade. E o Falcão bate muito nessa tecla. Não tem como curar o sistema prisional ou a lentidão dos processos sem identificar a causa com precisão clínica. Isso conecta muito com o alerta do José Carlos Barbosa Moreira. O alerta sobre as falsas esperanças? Certo? Isso, falsas esperanças em meras alterações legislativas. Os políticos têm a melhor das intenções na reforma, mas eles tomam a direção errada simplesmente porque falta dado objetivo. E a imagem que o Barbosa Moreira usa é fantástica. A dos moinhos de vento. Exato. Ele fala que sem estatística rigorosa, a gente gasta energia combatendo moinhos de vento, igual ao delírio de Dom Quixote. É perfeito.
porque o Quixote via gigantes ameaçadores onde só tinha um moinho. No direito, sem os dados, o Estado gasta milhões e décadas de debate brigando contra problemas secundários. E os inimigos reais da eficiência ficam lá, tranquilos. E a conclusão dele é um tapa na cara. Ele diz que, no fundo, a gente prefere argumentar com imprecisões do que com números. Mas assim, vamos pausar um pouco e desempacotar isso. Vamos lá. Por que existe esse pavor gigantesco dos números na área jurídica? Será que, sei lá, os advogados e juízes têm aquele mesmo medo dos cartolas do beisebol? O medo de que uma planilha de Excel mostre que a intuição de 30 anos de carreira estava errada? A retórica funciona como um escudo, né? A argumentação permite muita nuance, o que protege o ego do operador do direito. É um escudo confortável. Demais. Numa sustentação oral, você constrói uma historinha maleável, você se sente no controle. O dado quantitativo, por outro lado, ele é implacável. Não dá para debater com o número. Exato. Se uma pesquisa mostra que uma lei nova que foi criada com discursos lindos sobre rapidez, na verdade aumentou o tempo do processo em 40%, acabou. Não tem discurso que apague o dado. O medo dos números é o desconforto de ser refutado. Aqui é que o nosso mergulho fica realmente interessante. A gente já mapeou o problema. Já entendemos por que parar de brigar com os moinhos de vento da intuição. A próxima barreira é o como. A metodologia. Pois é, um processo judicial não é uma equação bonitinha. É uma pilha enorme de papel ou um PDF de 1000 páginas cheio de drama, contexto. Como é que a gente pega um caso de guarda de filhos e transforma isso num número frio para o computador entender? O ponto de partida do material é bem pé no chão. Nem todo problema jurídico dá para resolver com um número. Ponto. Tem que saber escolher a briga. Isso. O pesquisador tem que ver se o problema tem categorias que dá para traduzir em variáveis quantificáveis. A gente está falando de focar em coisas como tempo, proporção, custo, frequência. A pesquisa dá uns exemplos bem práticos. Em vez de perguntar o que é a justiça, que é super abstrato, a gente pergunta: limitações ao agravo de instrumento realmente deixam o processo mais rápido? Ou então juízes que ganham salários maiores produzem mais. Nossa, essa é polêmica. Ou essa aqui: quais fatores específicos influenciam a concessão de liminar em mandado de segurança? Repara que todas essas perguntas têm variáveis que a gente consegue medir. Tempo, salário, volume de decisões, presença ou ausência de uma liminar. E para responder isso, a gente usa a codificação. Que é transformar o texto na linguagem da máquina. Exatamente. A gente pega as informações brutas e bota uma etiqueta numérica nelas. Assim, softwares como SPSS, linguagem RAR ou Python conseguem fazer contas com milhares de processos de uma vez. Só que tem uma regra de ouro sobre essas variáveis, que parece boba, mas é a alma da ciência de dados. A variável precisa variar. Sem variação, não tem ciência quantitativa. Se o fator está presente em 100% dos casos que você olhou, ele não é variável, ele é uma constante. E constantes não explicam por que os resultados são diferentes. O mesmo vale para coisa muito rara também, né? Sim, anomalias não criam padrões estatísticos. A gente precisa de variações sistemáticas. Entendi. E o estudo divide essas variáveis em umas caixas bem específicas. Tem as variáveis numéricas ou contínuas. Essas são fáceis, tipo dias de processo, idade de alguém, valor financeiro. Elas correm numa linha contínua. Aí depois a gente tem as categóricas ordinais. Elas não medem quantidades cravadas, mas lidam com hierarquia ou sequência. Tipo o quê? Os meses do ano. Meses do ano, ou as instâncias de um tribunal, ou pesquisa de satisfação, sabe? Do péssimo ao excelente. É uma ordem relativa. Mas onde a mágica da codificação realmente me pegou foi nas variáveis categóricas nominais. Porque aqui a gente pega um conceito de texto e cola o número meio que de forma arbitrária. Isso, tipo o assunto do processo, comarca, raça, sexo. E o grande destaque aqui são as variáveis binárias, as dicotômicas, o famoso 0 e 1. O sistema binário. Ele é a espinha dorsal da pesquisa empírica no direito. A gente olha o processo e pergunta, esse fator está aqui? Se sim, recebe o número 1, se não, é 0. Isso simplifica muito. Simplifica de um jeito que a gente consegue montar a matriz de dados. A gente tem a variável dependente, o nosso y, que é o fenômeno que a gente quer entender. E as variáveis independentes, que são os fatores x, as possíveis causas. Vamos botar isso no chão de fábrica para quem está ouvindo a gente visualizar melhor?
O livro traz um exemplo com habeas corpus. A pergunta é se fatores raciais estariam associados à concessão da ordem em habeas corpus. É um excelente exemplo. Nesse caso, conseguir ou não a liberdade seria o nosso Y, o resultado final. E a raça da pessoa, se é branca, negra, parda, seriam os nossos fatores X, que a gente vai testar. É o modelo perfeito para testar associações. O software vai calcular se mudar o fator X, altera de forma sistemática a probabilidade de o Y acontecer. Mas olha, peraí, eu preciso levantar uma bandeira vermelha aqui. Diga. Trazendo um pouco para a ética, para a filosofia da coisa, a gente está pegando a história de vida de um ser humano, alguém lutando pela liberdade, e a gente está amassando o drama, os atenuantes, tudo isso, para caber numa célula de Excel como um mero 0 ou 1. Isso não é reducionista demais? Essa é a crítica mais comum. A justiça não perde a empatia tratando a pessoa como um dígito binário? Essa provocação é crucial. Os defensores do impressionismo jurídico usam muito esse argumento, mas a resposta dos dados é totalmente contraintuitiva. A verdadeira perda de empatia acontece quando a gente fica focado só no micro, no drama do caso isolado. Como assim? Dá ao pesquisador a elevação necessária para enxergar o sistema inteiro. Um juiz pode julgar o caso A com super empatia e julgar o caso B com a mesma empatia. Certo. Mas sem os dados codificados, ele nunca vai perceber que em 1000 casos ele negou sistematicamente a liberdade para réus negros numa proporção matematicamente maior do que para réus brancos com as mesmíssimas acusações. Nossa, então o olhar individual falha em ver o viés estrutural. Totalmente. A codificação binária tira o véu das assimetrias que ficam escondidas atrás daqueles discursos lindos de equidade. É como tirar uma chapa de raio-x panorâmica de um sistema que achava que estava super saudável porque a pele era bonita. A codificação mostra o osso quebrado. Uma ótima analogia. Mas aí a gente esbarra num pesadelo de logística. O Brasil tem dezenas de milhões de processos. Se a gente entende a linha do Excel, como é que lida com o volume? É impossível um ser humano ler todos os processos de tráfico de drogas da década. É para isso que serve a inferência amostral na estatística. A gente não precisa analisar tudo. A totalidade dos casos a gente chama de universo ou população. Que a gente só usaria se fossem poucos casos, né? Isso. Se for uma lei hiper específica no STF, dá para ler tudo. Mas na escala de milhões, a gente pega uma amostra, um conjunto representativo. É tipo provar uma fatia para ver se o bolo gigante está doce. Mas imagino que não dê para cortar essa fatia de qualquer jeito. Nem pensar. Tem regras bem rígidas. O livro bate muito no padrão internacional. Você precisa de um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%. Vamos traduzir isso para o pessoal, porque é aquela mesma linguagem de pesquisa eleitoral na TV que muita gente fica confusa. Se eu tenho 5% de margem de erro, o que isso significa na prática para minha fatia de bolo? Significa que se a sua amostra mostrou que 60% das liminares são legadas, a realidade de todos os processos do Brasil vai estar entre 55% e 65%. E o tal do intervalo de confiança de 95%. Ele garante que, se você fizesse esse mesmo sorteio de processos 100 vezes seguidas, em 95 delas, o resultado bateria dentro dessa margem de erro de 5%. Então não é achismo. É matemática pura, mas tem um asterisco gigante nisso tudo. Para essa confiança funcionar, a amostra tem que ser absolutamente aleatória. Tem que ser sorteio. Ah, claro! Se o pesquisador entrar no sistema e escolher dedo os casos que ele acha mais interessante, ele contamina a pesquisa toda. Arruína a inferência na hora. O sorteio garante que as variáveis ocultas, que a gente nem imagina que existem, fiquem distribuídas de forma igual. Beleza, temos a amostra perfeita. A partir daí o estudo fala que a gente pode fazer uma série temporal, olhando a evolução das décadas. Ou uma distribuição espacial, comparando como diferentes estados aplicam a mesma regra. Chegamos então no grande clímax analítico do nosso mergulho. Temos os dados rigorosos, a amostra validada. O que o software faz com isso? A base teórica divide as coisas em duas avenidas, a pesquisa exploratória ou descritiva e as inferências estatísticas. Exato. A via descritiva é reconhecer o terreno. Ela não testa causa e efeito, é só registrar a frequência. Qual a idade média das partes, a porcentagem de processos extintos, coisas assim. É o básico bem feito. Mas o pulo do gato está na segunda avenida, né? Probabilidade e regressão.
A palavra regressão já dá calafrio em muito advogado que fugiu da matemática na escola. Nossa, com certeza. Mas a gente tem que encarar esse monstro. O estudo foca em dois tipos: a regressão linear e a regressão logística, que eles chamam de logit. Me ajuda a desmistificar a regressão linear primeiro? A regressão linear mede a força de causalidade entre as variáveis numéricas contínuas. A máquina pega os fatores x e estima o valor do nosso y. O resultado sai numa régua que vai de -1 até +1, passando pelo zero. Tá. E na prática do fórum? Digamos que eu estou testando a relação entre criar varas especializadas, que é o x, e a velocidade do processo, que é o y. E o software me dá um valor perto de +1 positivo. Isso é uma correlação positiva forte, significa que andam de mãos dadas. Quanto mais vara especializada você cria, mais a velocidade do julgamento sobe. E se der -1? É uma gangorra. Correlação negativa. Subiu uma variável, derruba a outra imediatamente. E se ficar perto do zero, quer dizer que não tem associação nenhuma. Um não afeta o outro. Simples assim. E aí a gente entra na regressão logística, o tal do logit. Pelo material, ela é usada para as nossas variáveis de categoria, as binárias, o 0 e 1. Isso. Porque aqui a gente não mede a quantidade de alguma coisa. A gente está estimando a chance daquilo acontecer ou não acontecer. Sim ou não, pura e simplesmente. Exato. O logit é meio que um oráculo matemático. Ele calcula um coeficiente chamado de B, que diz se o fator joga a favor ou contra o evento. Mas a grande estrela dessa análise é o valor exponencial, o chamado XPB. Vamos isolar esse x e p, porque o nome é meio feio. Por que ele é a estrela? Como eu traduzo isso numa decisão de estratégia num escritório de advocacia, por exemplo? O X e P traduz o impacto direto em multiplicadores de chance. Imagina que a gente está testando se pedir uma liminar de madrugada no plantão judiciário afeta o juiz dar ou não essa liminar. O plantão seria o nosso x e ganhar a liminar o nosso y. Isso. Se o software dá um XIP de 2 para o fator plantão, isso quer dizer que entrar no plantão duplica matematicamente as suas chances de sucesso comparado com o horário normal. Dá a probabilidade exata daquela aposta. Perfeito. Entrega o tamanho exato do risco e da oportunidade. Olha, deixa eu ver se eu consigo resumir essa escalada da pesquisa usando uma analogia de trânsito, e você me corrige se eu viajar demais. Vamos lá. A pesquisa descritiva seria tipo, eu pegar um mapa da cidade e botar um alfinete vermelho em cada esquina onde teve acidente de carro. Eu vejo o cenário, mas não sei o motivo. Visualização pura de frequência. Tá corretíssimo. Aí vem a regressão linear. É como se eu botasse um radar de velocidade na esquina e comprovasse, naquela régua de -1 a +1, que quanto maior a velocidade, maior o custo financeiro da batida. Relação de causa e efeito direta de intensidade. Exato. E aí a gente chega na regressão logística. Seria eu agir como a banca do cassino. É calcular a odd matemática de um acidente fatal, tipo, morreu ou não morreu, 1 ou 0, acontecer numa sexta-feira chuvosa, entregando um XPB que avisa, olha, a chance de morte é 3,5 vezes maior nessa esquina com chuva. Irretocável sua síntese. É essa a virada de chave do método empírico. O pesquisador deixa de ser um acadêmico dando opinião sobre jurisprudência e vira um engenheiro de dados, calculando o risco do próprio Estado de Direito. É monumental, né? A gente começou essa nossa investigação vendo os profissionais do direito lutando sozinhos contra moinhos de vento, achando que o discurso era a única arma. E a gente termina com essa capacidade surreal de processar milhões de informações em modelos preditivos que leem as engrenagens da justiça. Exatamente. Só que, como você falou no começo, a informação guardada no laboratório não muda nada. A gente precisa de um letramento em dados. Urgente, das faculdades até o STF. Ignorar a ciência empírica hoje é francamente escolher ser ineficiente. Justiça baseada em evidência não é o futuro distante, é para hoje. Com certeza. E por isso mesmo, para toda a nossa audiência que sentiu a cabeça dar uma expandida com esses conceitos, a recomendação de hoje é super obrigatória. A gente baseou toda essa discussão no livro O que nos dizem os dados, uma introdução à pesquisa jurídica quantitativa. Um material de referência fantástico. Super acessível de ler, ele foi escrito pelo José Mário Vanderlei Gomes Neto, junto com Luiz Felipe Andrade Barbosa
E o Alexandre Moura Alves de Paula Filho. Foi lançado pela editora Vozes. Vale muito a pena. E para quem quer ver tudo isso funcionando na prática, em tempo real, tem que acompanhar o pessoal do laboratório U.Data da Unicap. O Instagram deles é @u.data.unicap. Tem muita produção científica pesada rolando lá. A gente dissecou as variáveis, aplicou as margens de erro e rodou as regressões. Mas o nosso mergulho profundo não acaba quando a análise termina. Ele sempre termina com uma nova pergunta para quem está ouvindo a gente. É a nossa tradição. A gente discutiu o medo que os advogados têm dos algoritmos porque eles expõem vieses terríveis que os humanos preferem esconder, né? Então eu deixo essa provocação. Se esses modelos já conseguem diagnosticar falhas sistêmicas e prever o que o tribunal vai fazer com mais precisão do que os maiores juristas do país... Onde isso vai parar? Pois é. Será que a verdadeira personificação da imparcialidade no futuro não vai ser mais um juiz humano de olhos vendados, segurando uma balancinha de metal? Será que vai passar a ser um algoritmo totalmente cego e blindado contra a nossa própria intuição falha? Fica aí a reflexão para todos nós. Uma excelente reflexão para fechar. Muito obrigada pela companhia nesta edição do UDataCast. Até o nosso próximo mergulho profundo.